Bem-vindos ao Aqui Entre Nós com a Isabel Maranha Cardoso e João Pedrosa Russo para comentarem as notícias que foram de destaque ao longo da semana no Diário As Beiras, aqui na Figueira TV. Então vamos lá começar com mais uma ronda de comentários e iniciamos precisamente na terça-feira, 23 de setembro. Figueira Domo está a negociar dívida de 13 milhões, João Pedrosa Russo, com a Caixa Geral de Depósitos. Ora bem, e que remédio têm eles não renegociar a dívida? Estão em causa 13 milhões de euros, que obviamente são da Figueira de Homos, uma empresa municipal, mas tem a ver com a Câmara, como é óbvio. Isto são coisas que já vêm de há muitos anos, tem que ser, o serviço da dívida é extremamente complicado, é preciso pagar esta dívida, mas é preciso pagar no maior prazo possível e nas melhores condições, por isso é perfeitamente razoável que a administração pretenda dilatar o prazo de pagamento ao longo do tempo, com melhores condições, e para ver se daqui a alguns anos, e vai demorar um bom bocado, estamos livres disto. Como nós sabemos, o único património da Figueira de Homos são os fogos que construiu, infelizmente construiu-se em excesso e não se construiu mais porque a Paranova parou. Recordo muito bem que me tive de demitir quase à força para contrariar o que estava a ser feito, mas esta dívida tem que se pagar e quanto mais tarde se pagar e em melhores condições de se pagar e num prazo mais dilatado, melhor para a cidade, porque é dinheiro que vai ser canalizado para outros fins. Não vou perguntar-lhe se o país, o Estado, devia fazer o mesmo com a dívida pública, mas pergunto-lhe se esta é a solução possível para tornar sustentável a despesa da dívida, o serviço da dívida. Naturalmente só tenho uma resposta. Se na renegociação conseguirem melhores condições do que as que têm agora, o problema é que a maturidade de determinados empréstimos que são muito antigos foram obtidos em determinadas condições de taxa de juro e de spread que hoje não é mais possível obtê-los. Portanto, às vezes é preferível, em alguns casos, não mexer do que renegociar, porque acaba por se alterar, enfim, o custo variável da dívida, que pode não ser interessante. Agora, nada como estudar se é viável ou não, fazendo essas contas, naturalmente. Eu só quero aqui deixar uma nota que é assim: quando saiu a lei da extinção das empresas municipais, foi uma lei absolutamente, eventualmente certa, na bondade daquilo com que, e o fim que ela queria atingir, mas com critérios absolutamente absurdos. E é evidente que a Câmara Municipal da Figueira da Foz só tem uma empresa com problemas, que era a Figueira de Homos, mas que, pelo facto de não ser feita uma análise económica da lei da extinção das empresas municipais, mas pura e simplesmente 3 critérios meramente contabilísticos, permitiu com que esta empresa de facto não fosse extinta. Mas é evidente que o município não tem qualquer capacidade de suster a dívida da Figueira de Homos. E o processo que estava a ser conduzido no início, quando o vereador Carlos Monteiro era um dos administradores da Figueira de Homos, era conseguir vender os fogos aos próprios arrendatários, para gradualmente ir alienando este património, que é impossível neste momento ao município não só pagá-lo, como está a pagar património que neste momento já precisa de intervenção, de reabilitação imensa. Portanto, não há capacidade do município da Figueira, pelas receitas que tem, e eu conheço bem essa área, de conseguir suster uma empresa deste tipo. Passamos para a edição de quarta-feira. Famílias dos pescadores mortos no Rio Mondego perdem o processo em tribunal. Este acidente produziu 2 vítimas mortais, houve um sobrevivente e aconteceu a jusante das obras de substituição da Ponte dos Arcos, há 7 anos. Sim, todos nós, apesar do tempo, nos lembramos deste acidente. Eu não conheço o processo, não conheço o teor da sentença, por isso não me vou pronunciar sobre o seu conteúdo. O que eu tenho a dizer e tenho que comentar é a notícia que vem no jornal, nos termos do qual a sentença, no fundo, refere que os pescadores conheciam as condições em que estavam a utilizar as embarcações, mas apesar disso, sabemos também pelo teor da notícia que o procurador pediu a absolvição de todos os arguidos, menos de um. Portanto, há aqui sem dúvida matéria que é suscetível de recurso. Não sei se foi interposto recurso ou não, o prazo ainda decorre, mas o que é de lamentar no meu entender é que estes pescadores morreram em 2007, estamos em 2014, vai haver recurso com toda a certeza, por isso eu lamento que a justiça seja tão lenta. O que é que tem a dizer? Eu tenho a dizer é que na altura o município assumiu o pagamento de uma indenização, uma prestação
prestação mensal a uma das viúvas destes pescadores. Mas com verbas transferidas pelas estradas de Portugal. Só que era paga pela Câmara, era transferida para a Câmara pelas estradas de Portugal. Não, mas as estradas de Portugal, salvo erro, teria assumido a outra, sem ser o pagamento através da Câmara. E pelo que li na notícia, para além do que o João Russo disse, de facto, lamento da lentidão da Justiça, eu lamento mais se faz ou não justiça, isso é que eu me interrogo, porque se houve a assunção, digamos que dessa indenização compensatória, à partida, para mim é líquido que houve a assunção de alguma culpa neste processo. Portanto, eu estranho imenso este verdicto. E a viúva poderá ter que devolver esse dinheiro que recebeu das estradas de Portugal, que ainda por cima, não é? Provar que o dono da obra não teve qualquer responsabilidade. Vamos então passar para quinta-feira, 25 de setembro. A administração do Porto da Figueira da Foz desconhece se vai ser substituída. Há muito que se fala que a administração vai ser substituída, no entanto já sobreviveu a 2 governos. Bem, a atual administração já vem do tempo do engenheiro José Sócrates, portanto já vai há bastante tempo, há 3 anos e tal, e se mantém lá é porque certamente é uma administração competente. O que está aqui em causa é, nesta notícia da administração do Porto, que desconhece se vai ser substituído ou não, é evidente que estas administrações têm sempre um lugar à disposição, como é óbvio, mas o que está aqui em causa é saber se na administração do Porto da Figueira da Foz, que não é só da Figueira da Foz, é do Porto da Figueira da Foz e Aveiro, ou da Aveiro e da Figueira da Foz, deve ou não estar um representante da autarquia figueirense. No meu entender, eu vou mais para além disto. Eu entendo que todo o território que confronte com o rio, portanto, todo o território, mesmo portuário, deve ser também administrado pela autarquia, como acontece no resto da Europa. Não é administrado apenas pelo Estado. Mas, portanto, os municípios têm uma palavra a dizer. Portanto, eu acho muito bem que a legislação mais tarde, porque eu não acredito que isto se vá fazer a curto prazo, abranja esta situação, nomeadamente que a administração do Porto seja administrada não só por elementos nomeados pelo Governo, mas sim por um elemento que represente a própria autarquia e com funções executivas, não só funções não executivas. Defende também esta solução? Sim, acho que devia de facto haver um representante no Conselho de Administração designado de facto por um município. Agora também quero dizer claramente que pode um qualquer administrador, pelo facto de não ser figueirense, defender tão bem os interesses da Figueira como uma pessoa que seja daqui, ou melhor, às vezes até uma leitura feita de fora, de quem cá não vive, quem cá nunca esteve e não se criou, portanto até pode ser positiva. Portanto, eu não quero discriminar isto como ter que ser um figueirense. Agora, parece-me que tem de facto que se compaginar os interesses do desenvolvimento da Figueira com o desenvolvimento do Porto da Figueira e, como tal, o município é uma das entidades que tem alguma coisa a dizer neste processo. Passamos então para sexta-feira, 26. O Diário As Beiras diz que o CAI convida através das artes, mas do com M. Tem muita vida ao CAI com as artes, isto a propósito da Criativa, da segunda edição da Bienal Criativa. Exato, eu tenho ido, sempre que possível tenho ido ao CAI. O CAI tem sem dúvida muita gente, há muitas pessoas que passam por lá a ver as exposições e a participar em atividades como são estas que vêm aqui referidas na notícia. Até o próprio restaurante tem bastante movimento, coisa que eu pensei que não tivesse. Agora, tudo o que diga respeito à música, à dança e ao teatro, que estão lá em bastante atividade, tem sem dúvida tido bastante frequência. Portanto, há lá aulas de música, de dança e teatro e qualquer pessoa se pode inscrever e julgo que as inscrições, o valor das propinas, dos custos, não são tão excessivos quanto isso. Por outro lado, prevê-se a muito curto prazo que se inscrevam, que haja também possibilidade de cursos relacionados com cinema, com fotografia e com artes plásticas, que é uma valência positiva no CAI. O CAI tem sem dúvida bastante vida ultimamente, há 25 pessoas que asseguram aquela atividade e há cerca de da Escola de Artes e cerca de 150 pessoas a frequentar essa escola. Eu acho... Também frequenta essa escola? A escola não. Porque... Já não tenho filhas em idade de frequentar essa escola. Ou por outra, a minha mais velha ainda frequentou no primeiro ano o balé porque estava por aqui perto e, como sempre praticou o balé, frequentou aqui na Figueira da Foz, ainda lá andou durante um ano. Não, o que eu acho é que aquela infraestrutura foi absolutamente determinante à abertura da escola.
independentemente das várias escolas que têm por ali passado e das várias pessoas que personificaram as escolas, é muito importante porque criou vida à volta daquele centro de artes. E não só criou vida, como onde há crianças, há pais das crianças a frequentar. Portanto, o CAI hoje é um espaço vivido que não o era antes de facto, existir ali uma escola. E isso, o Sr. Vereador da Cultura está naturalmente de parabéns. Sábado 27, Cavaco elogia a capacidade empreendedora da Luz e Aves numa visita que fez à empresa, que tem várias unidades na Figueira da Foz. E não fez mais do que a sua obrigação, porque eu acho que a Luz e Aves, sem dúvida, merece, porque é uma empresa que nos últimos anos tem criado 100 novos postos de trabalho por ano, o que é bastante. Às vezes há investimento muito relevante em termos financeiros, mas que não criam tantos postos de trabalho. Esta é uma empresa onde a inovação é constante, é uma empresa de muitíssima qualidade e é, diga-se de passagem, é referenciada como uma das melhores empresas do mundo, está mesmo entre as 5 melhores da Europa, o que é sem dúvida extremamente positivo. Por isso, Cavaco Silva não fez mais do que a sua obrigação, mas devia também ir visitar empresas que estão mal e que poderiam estar a trabalhar bem se tivessem mais apoio da banca, por exemplo, que constantemente impede muitas empresas de prosseguir a sua atividade. O Presidente da República presidiu a inauguração de uma nave de incubação na Luz e Aves, na zona industrial da Figueira da Foz. Para não repetir o que o João disse, com o qual eu concordo, quero dizer que há muitos anos que a Luz e Aves, para além desta capacidade de gerar emprego, riqueza, crescimento implementada aqui no nosso Conselho, tem uma preocupação a nível da investigação e desenvolvimento muito grande. Eu recordo que passou por as minhas mãos, enquanto técnica da Comissão de Coordenação, um projeto da Luz e Aves em articulação com a Universidade de Coimbra, que era estudar o problema dos desperdícios das penas. Portanto, era fazer plástico através da canícula da pena das aves. Portanto, para além de todas as benfeitorias para o Conselho em termos de emprego e de crescimento e de renome de estar cá esta empresa, também há uma preocupação muito grande por parte desta empresa na investigação e desenvolvimento. Isto é o que projeta para o futuro as empresas e promove o seu crescimento. Passemos então para o futuro. De sábado passamos para segunda-feira, 29 de setembro. A Escola Básica de Quiaios vai ser intervencionada em outubro. Já tínhamos aqui falado sobre o refeitório da Escola de Quiaios, vai ser então intervencionada e o refeitório vai ficar na própria escola. Pronto, é uma notícia positiva, acho muito bem. Se é necessário intervir para melhorar as condições em que estas crianças tomam as suas refeições, isto é positivo. Vai haver obras no próximo mês de outubro, a Escola Básica de Quiaios vai funcionar melhor, as crianças vão ter melhores condições e por isso temos que louvar não só o trabalho dos pais que chamaram a atenção para as condições em que a escola estava a ser frequentada, como a atitude da Câmara que compreendeu que era necessário sem dúvida intervir. É uma notícia positiva. Para rematar. E que branqueia o início do ano escolar na Figueira da Foz versus o início do ano escolar no país. Portanto, aqui sim, os responsáveis políticos ouvem a voz das populações. Passemos agora então para os assuntos que trouxeram, cada um de vocês. Isabel Maranhã Cardoso, qual foi o assunto? Um minuto, começar. Não, eu praticamente o que queria destacar de facto era aqui dissertar entre aspas um bocadinho acerca do Centro de Artes e Espetáculos. Este equipamento, que se trata de um equipamento de cariz regional, não é? E que deve, no fundo, captar e chamar os públicos regionais, dada a dimensão do investimento. Eu diria que há dois CAIs. Há um CAI de há 4 anos para cá, com vida, com restaurante, com exposições em permanência, ou seja, com uma atividade cultural fervilhante. É evidente que há muitas vezes polémica entre o cartaz e a programação, mas isso é o gosto cultural que tem necessariamente de ser respeitado, mas apesar de tudo eu penso que a programação que é feita tendo em conta todos os nichos e todos os segmentos, de maneira que quero dar mais uma vez os parabéns ao Sr. Vereador da Cultura por continuar com a fervilhar cultura dentro do CAI.
João Pedro, qual foi o assunto que escolheu para hoje? Só uma breve anotação de que participei ontem, domingo, dia 28, numa cerimónia muito interessante, muito participada, muito alegre, onde houve bastante afetividade, que foi a visita que a Embaixadora de Cuba fez à comunidade de cubanos residentes nesta zona. Portanto, eles organizaram-se, fizeram um almoço típico ali na praia da Cova, e estavam lá algumas pessoas, não só cubanos como os amigos de cubanos. Esta iniciativa foi organizada pelo músico que é bastante conhecido de todos os figueirenses, o Eduardo Bennett. Foi uma iniciativa muito interessante, a embaixadora foi extraordinariamente simpática e prometeu voltar à Figueira da Foz a curto prazo. E nós prometemos voltar à TV Figueira já na próxima semana para mais um Aqui Entre Nós.